Boa, Tiagão. Firme e forte. Boa, galera. Gravando a aula então. Agora sim, vamos lá. Ai, meu Deus. Ó, vamos lá então, oficialmente. Bom dia a todos. Bem-vindo a essa terça-feira geladíssima, galera. Ainda bem que a gente está hoje dando aula em casa. Viu que eu tô com a minha blusa embaixo, tô com um cobertor parecendo uma saia e duas meias, porque tá muito frio. É o seguinte, a gente estava falando. Na última aula, nós falamos de função crescente e decrescente e a gente vai continuar com elas, tá? Hoje, o que a gente vai ver dentro dessas funções crescentes e decrescentes? Os zeros da função e o estudo do sinal dessas funções, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos começar com os zeros da função. Vamos lá, deixa eu pegar aqui meu título aqui, ó. Vai ser o zeros da função. O que quer dizer os zeros da função, né? Quem estava na Luminova ano passado, principalmente a galerinha aí, viu isso no nono ano lá, tá? É quando a gente iguala, galera, a função a zero, tá? A gente vai achar um valor de x que faz com que a função dê zero, tá? Isso pode parecer besta, mas na hora de resolver cálculos aí no dia a dia ajuda muito, tá? Quem utiliza esse tipo de conta para fazer as suas contas aí no dia a dia, né? Esse tipo. Então vamos lá, ó. A função ela não é assim, y é igual a x mais b, tá? A diferença agora é que ela vai ficar assim, ó. Ax mais b é igual a zero. Então, isso significa achar o zero das funções, tá? Então, como que a gente acha os zeros das funções, professor? Basta igualar a função a zero, galera. Aqui, ó. Vou fazer um quadradinho aqui nele, ó. Basta pegar a função e igualar a zero. Então, assim, sem muitas delongas, vamos a um exemplo. Aqui. Exemplo. F de x igual a 2x menos 1, né? Como que eu acho o zero dessa função? Eu faço isso que eu falei para vocês, igualo ela a zero. Então, vou lá. 2x menos 1 igual a zero. E aí eu tenho que achar o valor de x, galera. Preciso isolar ele para isso. 2x vai ser igual a 1, certo? Vou passar 1 para o lado de lá do sinal do igual. Ele muda o sinal dele que estava negativo, vai positivo. E agora eu isolo o x. O 2 está multiplicando ele vai passar dividindo 1. Então, o x vai ser igual a meio. O que isso aqui significa, galera? Significa que se eu multiplicar por meio ali, se eu colocar meio no lugar do x, a função vai dar zero, tá? Como assim, professor? Simples assim, galera. A aula de hoje é bem tranquila, tá? Para quem está achando muito fácil, é assim mesmo. Ó, veja só, 2 vezes meio menos 1, quanto que vai dar? Multiplicação de fração é numerador com numerador e denominador com denominador. Então, meio vezes 2, ou 2 vezes meio, vai ficar 2 sobre 2 menos 1. 2 sobre 2 a gente sabe que é 1. 1 menos 1 é igual a zero, tá? Isso é fazer o zero das funções. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas?
Então é o seguinte, já que não tem dúvida, eu vou esperar aqui 3 minutinhos para vocês me darem o zero dessa função aqui, ó. Y igual a 4 menos 5x. Qual que é o zero dessa função, galera? 3 minutos, vai lá para vocês fazerem e me falar. Quem falar primeiro ganha uma surpresa. Quatro sobre 5. X é igual a 4 sobre 5. Isso, Mari. Tá? Como que ela fez aí, galera? Ela com certeza ela igualou ao zero e achou o x, tá? E achou o valor do x. Como assim, professor? Sim, galera, exatamente assim, bem simples, ó. 4 menos 5x é igual a zero. Reparem que em relação a essa função aqui, ó, original, só está trocado as posições, né? Mas é mesmo, quem quer deixar na posição original para ficar mais fácil a resolução, não tem problema, galera, é só fazer. Só que tem que copiar tudo, inclusive o sinal. Menos 5x mais 4 é igual a zero. Então, menos 5x vai ser igual a menos 4. O x está negativo, ele não pode ficar negativo, nós multiplicamos por menos 1. Multiplica toda a expressão, galera. Menos 5x vezes menos 1 dá 5x positivo. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Agora eu isolo o x. X vai ser igual a 4 sobre 5, assim como a Mari falou. Pessoal, é importante todos entenderem, hein? Eu sei que essa parte não é difícil, mas não deixem de me perguntar se alguém tiver dúvida, tá? E aí, galera, dúvidas? Como que vocês estão? Cortou o áudio de alguém? Eu, Sofia. Diga, minha querida, vamos lá. Falou que era 4 sobre 5. Como é que eu sei que é 4 sobre 5? Porque aí estava falando que 4 menos 5x, eu não entendi nada. Sim. Vai ser 5 sobre em cima, alguma coisa sobre? Que era aquele lá que a gente tinha feito da musiquinha ou não? Não, nada a ver. Não tem não. É o seguinte, aqui, Sofia, na verdade, eu quis colocar isso a propósito, tá? Para a galera tentar enxergar. Ó, a função, Sofia, aqui a função verde, eu vou escrever em cima dela, ó. Você pode escrever ela dessa maneira, y igual a menos 5x mais 4. Para isso aqui que eu estou circulando em laranja, Sofia, ficar nesse formato aqui que está em branco, ó. O formato original não é y igual a ax mais b. A gente sabe que o cara que acompanha o x, o número que acompanha o x, ele sempre vem na frente. E o que está em verde aqui, ó, onde eu estou grifando aqui, ó, ele está ao contrário. Ele está o beta na frente do x. Isso aí, Sofia, eu quis mostrar para vocês porque cai muita pegadinha em livros, em exercícios, principalmente em Enem. Essas coisas Enem, vestibulinho, vestibular, isso sempre cai, tá? Na verdade, o que está escrito em verde ali é a mesma coisa do que está escrito em branco aqui onde eu estou circulando, porém ele está com, digamos assim, as bolas trocadas aí. O AX está no lugar do B, aliás, o B está no lugar do AX e o AX está no lugar do B.
Mas, Sofia, não deixa de ser uma função do primeiro grau. Ela só está com a ordem deles trocadas. Entendeu? Oi. Então, eu entendi isso aí, só que como eu vou fazer essa conta para chegar no x sobre 4, eu teria que... Eu não sei como que faz isso. Eu entendi que faz de função, mas aí a gente fez 4 menos x é igual a 0. Aí eu não entendi. Tá, então beleza. Então você está aqui, ó. Você está aqui onde eu tô fazendo o quadrado aqui. É aqui que você. Isso, tá. Ó, perceba aqui embaixo, vamos fazer assim, a gente vai fazer junto essa parte aqui, ó. Oi, galera, 1 minuto, por gentileza, só tirando a dúvida aqui da minha querida. A gente retoma. Ó, vamos lá, Sofia, você parou aqui, né? Então é o seguinte, para ficar mais fácil de eu resolver, eu troco de lugar e eu coloco nesse mesmo... Peraí que eu peguei a borracha e não apaguei, e não tirei a borracha. Eu uso esse mesmo formato aqui, ó, da vermelha. Eu coloco o X na frente, vai ficar... Só que tem que acompanhar o sinal, Sofia, não esquece não, vai ficar menos 5x mais 4, porque o 4 é positivo, é igual a 0. Eu coloco a mesma coisa que está escrito em cima em roxo, Sofia, só que com a ordem diferente. E aí eu resolvo normalmente, tá? Vamos lá, eu tenho que tirar esse 0 aqui, né? Se eu quero achar o valor do x, eu tenho que tirar esse 0. Então eu copio o meu menos 5x e vou passar esse 4 para o lado de lá do sinal do igual. Só que como ele está positivo, ele vai passar negativo para o lado de lá. Então, menos 5x igual a menos 4. Tá? Só que é o seguinte, Sofia. Existe uma coisa da matemática, eu não lembro, você provavelmente já aprendeu, mas pode não se lembrar disso, tá? Sempre quando a gente for achar o valor do x, Sofia, ele não pode ficar negativo. Eu não posso achar o valor dele negativo. Então, esse x, ele sempre tem que ficar positivo. Para ele ficar positivo, eu vou e multiplico ele, toda a expressão, por menos 1. Ó, vezes menos 1. Por que vezes menos 1? Para eu tornar esse aqui positivo. Menos 5 vezes menos 1 não dá 5 positivo? Porque o sinal na multiplicação menos com menos dá mais, certo? Certo. Então, beleza. Então, vai ficar 5x é igual. Só que eu tenho que multiplicar a expressão inteira, tá? Então, o menos 4 também. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. Menos com menos dá mais. Ok. Aí agora eu deixo o x sozinho, que eu preciso achar o valor dele. Se o 5 está aqui, ó, multiplicando ele, vai passar dividindo, vai ficar 4 sobre 5. Achei o valor de x. Achei o zero da função. Entendeu agora? Nossa, quebra-cabeça isso daí. Você falou que era fácil, sim. É fácil, só. Vocês têm que pensar que, então, por isso que eu quis pôr esse aqui. Eu pus esse muito pensando em você mesmo. Mas isso que a gente fez aqui, ó, nesse risco que eu vou passar, isso que a gente fez aqui é exatamente o que a gente fez aqui, ó. A diferença é que do lado esquerdo da tela, Sofia, já estava positivo tudo. Aí o que me confundiu foi esse, que aí depois tem que mudar toda a ordem, só que escrever o mesmo de cima e depois fazer a conta e, nossa senhora. Minha querida, bem-vindo ao mundo. Não, eu entendi, Sofia, é chato mesmo, mas eu quis colocar para você dessa maneira, para você ter a dificuldade agora aqui com a gente
e mais para frente lá você conseguir resolver, quando você for fazer alguma prova em algum lugar aí na vida, algum vestibular, qualquer coisa, tá? É importante, aqui não tem problema errar aqui com a gente agora, aqui, na verdade, aqui é o lugar de errar, né? De não entender, fazer errado para a gente poder corrigir, nós corrigimos juntos e depois você saber. É que o que acontece, Sofia, não adianta eu te explicar só essa parte da esquerda, porque não é assim que é a vida, né? Mais para frente, diversos exercícios aí vai cair de maneiras diferentes, a gente tem que estar preparado. Mas você pelo menos conseguiu entender agora, você viu como é, quando cair com o X na frente, o número que acompanha o X na frente, atrás, aliás, no lugar do B. Se você tem dificuldade, coloque ele para frente, que nem eu fiz aqui, cadê minha caneta? Aqui, ó. A função original é essa aqui, ó. Mas olha como eu transformei ela para eu poder resolver, tá? Para ficar mais fácil. Tudo bem? Entendeu agora? O zero, para depois ir fazendo o resto das contas, né? E aí, depois desse que você riscou de azul, você fez menos 5x mais 4. Não, calma. É o de baixo. Menos 4, aí você fez menos 1, aí tinha que multiplicar. É obrigatório fazer isso, que aí eu já, pelo menos, decoro. Isso, né? Sofia, nesse caso... Sim, desculpa, eu te cortei, pode continuar. Não, aí pelo menos eu já decoro, né? Porque nunca que eu vou saber. Então, minha querida, não decora, você entende, porque quando você entende, o decorar já fica na sua cabeça, certo? Olha aqui, sempre que esse cara aqui, Sofia, que eu estou circulando agora de azul aqui, ó, fazendo quadrado, sempre que ele tiver com esse sinal negativo aqui, a gente tem que multiplicar por menos 1. Independente de se o 4 fosse negativo ou não, tá? Tá. Ó, eu vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Menos 2x igual a 3. Se eu fosse achar o x aí, ó, normalmente eu não ia ficar assim, ó, menos x é igual a 3 sobre 2, que o 2 está multiplicando, passa dividindo, certo? Certo. Só que eu não posso achar uma letrinha na matemática com ela negativa, Sofia. Todas as letras que eu vou procurar na matemática, que eu vou encontrar ela, a letra tem que estar positiva, tá? Então, ó, eu vou fechar esse quadrado aqui e vou fazer embaixo de novo. Vou mudar até a cor para você ver a diferença agora, ó. Agora o exercício que eu quis te mostrar é menos 2x igual a 3. Então, eu já sei que a letrinha incógnita, ela nunca pode ficar negativa. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1. Esse modelo que eu estou circulando aqui, ó, que eu faço de menos 1, é eu que eu escolho, tá, Sofia? Você pode colocar assim, ó, eu só vou repetir o de cima. Menos 2x igual a 3, você só pode fazer assim, ó. Menos 1 do lado. Você que escolhe isso. Eu ponho um sinalzinho de vezes em cima, o pessoal vê que a gente está multiplicando por menos 1. Só que quando eu for multiplicar por menos 1, Sofia, eu tenho que multiplicar toda a operação. Então, olha só, menos 2x vezes menos 1, menos com menos na multiplicação dá mais. Então, vai ficar mais 2x. Agora, olha só, 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, o valor do então, x... multiplicar primeiro com 2 e depois com o 3. Isso. Tá. Isso mesmo. Você não pode esquecer que o 3 aqui, originalmente, ele é positivo. Sim. Tá? No final, o meu x, ele vai ter... O meu x, a letrinha, vai estar positiva. Mas o valor que ela vai trazer vai ser um valor negativo. Vai ser menos 3 meios. Por que menos 3 meios? Porque o 3 é negativo. O 2, quando ele for passar, ele está multiplicando o x aqui, ó. Quando ele for passar dividindo 3, aqui,
ele vai passar dividindo menos 3, então ele vai ficar negativo também, tá? A minha letrinha fica positiva, mas o valor que ela vai me dar vai ficar negativo, entendeu esse exemplo aí? Sim, então a resposta pode ser o negativo também. Isso, também, Sofia, isso mesmo. Mas beleza? Compreendeu o que eu fiz? Compreendendo, né? Compreendeu muita coisa para falar. Boa, menina. Meninas, pessoal, vamos fazer só mais um exemplo, então, para quem tem a dificuldade de conseguir aí. Micaela, minha querida, você apareceu! Bem-vinda! Para quem está com a dificuldade de conseguir entender aí, a gente continua, tá? Felipão, bom dia, meu querido. Bem-vindo também. Você chegou um pouquinho depois que começou, mas está no começo ainda. Então não perdeu muita coisa e, além disso, eu estou gravando a aula também, tá? Então, bom dia aí para a galera que chegou depois. A Sharon tá de boa, boa. Sharon tá de boa, mina. Da hora. Então vamos lá, galera. Fazer só mais um exemplozinho para a gente fixar isso aqui na cabeça. Depois eu vou a gente continua, tá? Então eu vou usar agora minha mais nova técnica que eu aprendi para apagar a lousa toda de uma vez só. 1, 2, 3 e... Uhul! Galera, fiquei muito feliz com esse botão aqui, viu, que eu descobri. Vamos lá, galera. Então vamos lá fazer mais um exemplo, ó. Lembrando que o formato original da equação do segundo grau é ax mais b, tá? Então, o exemplo que eu vou fazer agora, vamos lá. F de x igual a menos 3x mais 6 igual a 0. Aliás, minto, menos 3x menos 6 igual a 0. Então, ó, esse aqui nós vamos fazer juntos, tá? E depois eu vou postar exercício para vocês fazerem. Olha lá, o exercício me deu que eu preciso achar os zeros da função de menos 3x igual a 0. Aliás, esse aqui não tem, né? Se eu preciso achar o zero, por enquanto a função é só ali. Quem iguala a 0 sou eu, tá? Então vamos lá. É bem simples assim. Primeiro passo, igualar a 0, galera. Menos 3x menos 6 é igual a 0. Então, menos 3x vai ser igual a 6 positivo. Eu vou passar ele para o lado de lá do sinal de igual. E ele muda o sinal dele, tá? Agora, olha só, Sofia, minha querida, Micaela, Felipe, que chegou depois, que interessante. Vou até mostrar a nossa nacionalidade aqui, fazer de verde agora, para ficar um verde e amarelo. O X aqui, ó, ele está com sinal negativo. Ele não pode, né? Então eu tenho que multiplicar por menos 1, porque a minha letrinha não pode ficar negativa. Multiplicando toda a operação por menos 1, porque eu tenho que multiplicar toda a equação, até o que está depois do sinal de igual, tem que ser multiplicado por menos 1. Aí, se eu multiplicar menos 1 por menos 3, vai ficar uma conta positiva? Ou fica Isso, amore mio! Muito bem, Sofia. Isso aí. Porque o menos com menos no sinal na multiplicação, quando eu multiplico algum valor que ele é negativo por outro valor que é negativo, na multiplicação, o resultado dessa multiplicação é um resultado positivo, Sofia. Menos 3, eu vou fazer até separado aqui, para vocês verem. Menos 3x, que é um x, ó, vezes menos 1,
esse menos com esse menos aqui vira mais, vai ficar 3x, tá? Igual. Do mesmo jeito que os sinais iguais na multiplicação fica positivo, Sofia, Micaela, Felipe, Sharon, Mário, demais pessoal aí da sala que entrou. Quando eu tenho sinais diferentes, eles ficam negativos. Aqui no 6, ele não está escrito ali, mas eu sei que ele é positivo, que tem um mais aqui, ó. Certo? Então, mais 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então, o meu x ele vai ser igual a menos 6 sobre 3. Meu x vai ser igual a menos 6 dividido por 3, dá menos 2. Então, olha lá, Sofia e os demais galera. A minha letrinha agora ficou positiva, mas o resultado que ela deu é negativo, tá? Agora, olha só, galera. Vamos ver se isso aqui é igual, se isso é verdade, tá? Como assim, professor? Como que nós vamos ver? A minha função original é f de x igual a menos 3x menos 6, tá? Então, o que eu preciso igualar a zero é isso aqui. Vamos lá. Menos 3x menos 6 igual a zero. Eu já achei esse valor de x, eu já achei que ele é menos 2, tá? Olha só, galera, vou substituir ele no lugar do x, ele vai ficar aqui, ó, no meu lugar do x. Menos 3 vezes menos 2 menos 6 tem que ser igual a zero. Olha aqui de novo os sinais iguais na multiplicação. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. E mais 6 menos 6, tá certo, dá igual a zero. Então, esse meu menos 2 aqui para o x, tá ok. Entenderam aí, povo? Por que aí embaixo deu menos 6? A gente fez a conta menos 6 sobre 2, que é o valor? Ou não? Fez alguma outra conta que deu aí? Não entendi a pergunta, Sofia. Pergunta de eu não entendi o começo. Por que é o resultado dessa última aí do x deu vezes igual menos 2? Ah, tá. Ó, vamos lá. Porque a minha fração aqui original, a minha função original é menos 3x menos 6, né? Aí eu igualei ela a zero, beleza? Sim. Aí eu passo o 6 para lá, ele fica positivo, ó. Continuo, copio menos 3x e passo o 6 para lá positivo. É agora, Sofia, que é agora que eu faço o meu vezes menos 1. Porque isso aqui não pode ficar positivo, ele fica negativo. Aliás, não pode ficar negativo, ele tem que ficar positivo, tá? Então, multiplicando por menos 1, vai ficar 3x positivo igual a menos 6. Porque o 6 aqui, ó, ele está positivo. Se eu multiplicar ele por menos 1, ele vai ficar negativo. E agora sim, que eu deixei esse meu lado aqui, que acompanha o x, que eu deixei ele positivo, Sofia, agora sim eu resolvo a conta. Vou resolver aqui, ó, do lado direito. 3x igual a menos 6. O x vai ser igual a menos 6 sobre 3, porque o menos 6 aqui ele continua, ó. Ele está negativo ali. E quanto que é 6 dividido por 3? 2. 2, tá? Só que o meu 6 não está com sinal negativo. Aham. Então, eu mantenho o sinal, ó. Por isso que ele dá menos 2, tá?
Então, aí embaixo a gente faria uma conta de divisão nessa última aí, para fazer um Isso, resultado. isso, isso. Galera, mais dúvidas? Alguém mais com dúvidas? Maria Luísa Fossel entrou, Filipão desencanou da vida. A Micaela entendeu. Muito Que bem, nada. Micaela, legal. Tá aí, Filipão? Lógico. Ah, bom. Beleza, irmão. É que deu aqui que você saiu, uai. Acho que você saiu e voltou e não apareceu. Então, beleza, galera. Aplicativo bugado. Não entendi, Felipe. É culpa do aplicativo. Com certeza, velho. Fica tranquilo que com certeza é culpa do aplicativo. Fica suave, mano. É nóis. O importante é que você tá aí. Galera, beleza agora? Tudo bem? Então, assim, vamos lá que já está com quase 1 hora de aula, galera. Eu preciso falar mais um conteúdo. Vou apagar tudo aqui, tudo bem? Ó, agora é o seguinte. Nós vamos falar sobre o estudo do sinal da função. Como assim, professor? A gente não achou o x agora há pouco, na última lousa que eu apaguei, a gente achou o valor de x para a função da zero, né? Agora a gente vai achar esse x e vai estudar ele quando ele for positivo, quando ele for negativo e quando ele for igual a zero, tá? Professor do céu, como assim? Fiquem tranquilos que também não é fácil. Que também não é difícil, é fácil. Se eu falar que não é fácil, a Sofia me mata. Então, vamos lá. Ó, vou pegar uma função simples aqui. Y é igual a 2x menos 1, né? Como que eu faço o estudo do sinal dessa função? Primeira coisa é achar o zero da função, tá? Então vamos lá, vou fazer gradativamente. Primeiro passo. Achar o zero da função. Então vamos lá achar o zero da função. Se a minha função é 2x menos 1, eu vou lá. 2x menos 1 é igual a 0. 2x é igual a 1, então o x é igual a meio. Achei o valor de x para o zero da função, tá? Agora, como eu faço esse sinal? Como que eu vou fazer o estudo do sinal? Eu vou fazer o estudo do sinal para o x maior que meio, para o x menor que o meio, opa, que é 2, e para o x igual ao meio. Eu vou fazer esses 3 estudos, tá? Então, beleza, vamos lá. Como que eu faço esse estudo do sinal? Vamos ao segundo passo. Deixa eu fazer aqui, ó. Segundo passo é montar o gráfico. Tá? Só que é o seguinte, galera, esse gráfico aqui, a gente não precisa
montar o eixo X, desculpa, o eixo Y. Porque o que nos interessa aqui, ó, que eu estou grifando aqui, ó, é o X, é o eixo X, tá? Então, nós sabemos que o gráfico ele é dessa maneira aqui, ó. Certo? Aqui é o Y e aqui é o X. Eu não preciso montar o Y, eu posso montar só o meu eixo X, tá? Então, vamos lá. Coloquei meu eixo X. Está aqui, eixo X. Localizei nele o meu valor do X, que é meio. E agora que eu vou fazer o estudo do sinal, galera. Ó, presta atenção aqui do lado direito da tela. Vou fazer até de outra cor, para não confundir, ó. É o seguinte. Eu tenho meu eixo X aqui, ó, e o meu eixo Y. Para cima do X, galera, qual que é o sinal que eu vou ter? O Y. Positivo. Positivo, não, o sinal, Sofia. Qual que vai ser o sinal? Vai ser negativo ou positivo? Para cima do X. Para cima do X, tudo é positivo. O sinal. E para baixo do X, tudo é negativo. Tá? Sempre assim. Para cima do X, positivo, para baixo do X é negativo, tá? Então, eu vou fazer meu estudo de sinal. Eu já vi que essa função aqui ela é uma função crescente. Por que ela é uma função crescente, galera? Porque ela é positiva? Porque o meu AX, ela é positiva. Olha aqui, ó. Estou fazendo aqui um círculo nela, na função original, ó. O meu 2x aqui, ele é positivo. Ele não tem nada ali, eu sei que ele é positivo. Então, a função, ela é crescente. Se a função é crescente, o meu gráfico vai ter esse formato aqui, ó. Certo? Lembra, vou fazer aqui, ó, embaixo. Deixa eu fazer uma separação aqui para eu usar desse lado aqui, ó. Do lado direito da tela é só os rascunhos, tá? Lembra que a função decrescente, o gráfico é dessa maneira, e essa função crescente, e na função decrescente ele é assim, ó, tá? Então, meu gráfico verde aqui na tela, ele é crescente, porque meu X é azul, tá? Agora, como eu faço o estudo do sinal? Tá? Para onde, ó, olha aqui o meu gráfico, ele está sendo dividido entre a bolinha branca aqui e o meu gráfico verde, tá? Então, ele vai ser positivo para cima do eixo X e para baixo do eixo X, ele é negativo. É isso que é o estudo do sinal, galera. Isso que é fazer estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Dúvidas? É obrigatório fazer esse gráfico ou é só, tipo, assim, a gente já fez o resultado da conta no estudo, nessa estudo da função? Tem que fazer, Sofia, esse gráfico, ele é obrigatório, entre aspas, aí obrigatório, porque sem ele você não consegue fazer o estudo do sinal. O que eu quero dizer com isso, o estudo do sinal, Sofia? Eu quero dizer que qualquer valor que eu der para x aqui na minha função, vou pôr aqui de amarelo, ó.
qualquer valor que eu der para o x na minha função acima de meio, o resultado dessa função vai ser positivo. Se eu der um valor para ele que é negativo, que é abaixo de meio, a função vai ter negativa. Então, assim, ó, por exemplo, acima de meio, se eu estou falando de meio, se eu quero acima de meio, eu vou pegar o valor 1, tá? Se eu colocar aqui, ó, na função, no lugar do x1, 2 vezes 1 menos 1, 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Ó, me deu um valor positivo. Se eu colocar abaixo de menos meio, se eu colocar abaixo de meio, vou pegar o valor menos 1. Vai me dar uma função negativa. 2 vezes menos 1 menos 1, olha só, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais menos 1 é menos 3. Já me dá um valor negativo. É por isso que a gente faz o estudo do sinal, tá? Isso aqui, Sofia e demais alunos, ó, para vocês terem uma noção, vamos supor, vai, que o cara tá lá na padaria... Não fica mais? Ele vai ficar menos mesmo? Não entendi. Esse menos com menos, que é 2 vezes menos 1, aí ele não ficaria positivo ou não? Não, porque aqui é o seguinte, Sofia, eu estou fazendo essa multiplicação, ó. 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos 2 com menos 1 dá menos 3. Você está devendo 2 balas. Vai ficar devendo mais uma. Quantas balas você vai dever no final? No final vai dever 3 balas. Beleza? Beleza. Professor, o gráfico ele é assim, ele faz essa risca e o menos aqui, o mais aqui? Isso. E isso porque o meu x, Mari, foi positivo, tá? A minha função é crescente. Eu vou fazer um exemplo com a função decrescente para a gente ver, tá? Mas antes, galera, tentam entender isso, tá? Eu vou tentar colocar isso aqui num dia a dia aí para vocês. Vai, vamos supor o padeiro, Sofia. Micaela, Mari, Sharon, demais alunos aí. O padeiro, para ele poder ter lucro, ele tem que vender acima de meio pão. Se ele vender abaixo de meio pão, ele vai ter prejuízo. É por isso que a gente faz estudo do sinal, tá? Ele fez lá os pães deles, ele foi ver a margem de lucro dele. Ele fez o gráfico dele, que é esse verde aqui que eu estou passando o mouse em cima. Ele viu aqui, ó. Pô, o meu ponto de equilíbrio está aqui, ó. Aqui, quando o meio está aqui, onde eu estou circulando de 0, onde eu estou circulando de amarelo, é que vale 0. Aqui a função vale 0, galera. Aqui, é isso aqui que eu achei aqui, ó. Tá? Agora, para cima de meio, o meio não é 0,5, galera? Daqui para cima, ó, 0,6, 0,7, 1, 2, 10. Tudo aqui ele vai ter lucro, tá? Se ele vender 0,6 pão, 0,7 pão, 1 pão, 2 pães, 10 pães, ele vai ter lucro. Agora, se ele começar a vender para baixo de meio, 0,4, 0,3, 0,2, para baixo de meio, ele vai ter prejuízo, galera. Se ele vender 0,3 pães, ele não vai conseguir ter lucro. O gráfico que ele fez mostra, ele estudou o sinal. O padeiro viu que para ele poder ter lucro, ele tem que vender acima de meio pão. É óbvio que ninguém vai na padaria comprar meio pão, né, galera? Eu só estou utilizando esse exemplo para vocês verem o que é o estudo do sinal aqui dentro da matemática que nós estamos estudando, tá?
Aqui, por isso que eu usei o padeiro, para tentar fazer com que vocês enxerguem isso. Que enquanto ele vende, se ele vender meio pão, ele não vai ter nem lucro nem prejuízo. Ele vai ficar estagnado ali, é zero. Se ele vender acima de meio pão, ele tem lucro, é positivo. Olha o sinal positivo aqui, ó. E se ele vender para baixo de meio pão, aí ele vai ter prejuízo, ele vai ficar com o sinal dele negativo. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Tudo bem, povo? Micaela, minha querida, dê um sinal de vida aí, por favor. Fale se está entendendo ou não, minha querida. Ô, Sofia, ficou claro agora? Deu para entender mais ou menos aí como que é? Deu para entender. Mais ou menos, mas deu para entender. Ô, Mari, Tiagão, Filipão que entrou depois, a Maria Luísa que entrou, que foi a primeira aluna a chegar. Beleza, Micaela, fico feliz, minha querida. Beleza, Filipão, tranquilo, Yasmin também. Boa, Yasmin. Legal, galera, que eu não consigo falar o nome de todo mundo, né, povo? Mas me interrompam sempre que qualquer um de vocês estiver com dúvida, tá? Ó, vamos finalizar a aula fazendo um estudo do sinal com a função decrescente, tá? A função aqui é crescente porque esse meu 2 aqui, ó, ele é positivo, né? Meu AX, a função não é y igual a AX mais B, meu A é positivo, então a função é crescente. Agora nós vamos fazer uma com a função decrescente, tudo bem? Posso apagar aqui a lousa? Pode. Pode. Professor, mas você vai demorar muito para apagar a lousa? Não! Pronto, galera, vamos lá. Vou parar com essa piada que ela já tá chata, já entendi. O professor na quarentena fica feliz de apagar a luz. É mole, Sofia. Olha como o professor sofre na quarentena, né, não? Vamos lá para o segundo exemplo. Ó, o segundo exemplo é o seguinte. Esse é o último exemplo? Isso. Tá. Tá? Meu f de x e depois, não aqui na aula, mas vamos acabar aqui, eu vou postar uns exercícios lá para vocês fazerem. Não precisa, não. Eu não queria passar, galera, mas a Mari me passou um chat no particular aqui pedindo exercício. Brincadeira, Mari, tô zoando você. Ó, vamos lá, agora é o seguinte, meu f de x aqui, meu y, ele é menos x sobre 2 mais 1. Tá? Então, vou lá, galera. Sigo o mesmo passo que eu fiz quando ele é positivo. Acho o valor do x, tá? Então, menos x sobre 2 mais 1 é igual a 0. O primeiro passo é igualar a 0. Agora sim eu acho o valor do x. Menos x sobre 2 vai ser igual a menos 1. Olha lá meu x negativo, ele não pode ficar negativo. Eu multiplico toda a expressão por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1 vai ficar x sobre 2 é igual a 1. Bom, se o meu x ele está dividindo aqui, o meu 2 ele está dividindo o x aqui, ele vai passar para lá multiplicando. X é igual a 1 vezes 2, x é igual a 2, tá? Então, achei o valor do meu x. Vi que ele é igual a 2. Qual que é o próximo passo? Construir o gráfico. Lembrando que o gráfico eu não preciso utilizar o eixo Y, eu posso fazer só o eixo X.
Então, vou lá. Faço o meu eixo X do gráfico. X, enquanto a minha posição 2 aqui. Só que agora é o seguinte, povo de Deus. A minha função, ela é negativa. Tá? Ela é decrescente. Então, o formato do meu gráfico vai ser esse aqui, ó. Tudo bem que eu errei ali de passar em cima da bolinha, né? Mas o que a gente faz, então? Aumenta um pouco a bolinha. Tem que ser em cima, tá, galera? Estou aumentando aqui só para vocês terem a noção, tá? Eu errei, mas tem que fazer em cima. Então, agora é o seguinte. O que significa isso? Para onde o meu sinal vai ser positivo? Ele vai ser positivo acima do eixo X. Olha aqui. Para baixo do eixo X, ele é negativo, galera. Agora tem essa diferença, tá? O que significa isso agora? Que se meu X for maior que o 2, a minha função vai ser negativa. Agora não adianta eu usar o exemplo do padeiro, porque não vai fazer sentido o cara vender mais que 2 pães e ficar negativo, tá? Deixa eu tentar achar algum exemplo aqui. Bom, vamos lá, não sei, mas enquanto eu vou pensando no exemplo, enquanto isso eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Quando o X ele é maior que 2, o meu Y vai ser negativo, vai ser menor que 0. Olha aqui, ó. Aqui não é o 3, aqui não é o 4, aqui não é o 5, e assim por diante. E quando isso acontecer, olha o tamanhão do sinal negativo que eu pus para vocês aqui, ó. Mas quando aqui é 1, aqui é 0. Não, 0 não, vamos pôr meio ali, vai, para dar um... Aqui é meio. Aqui é 1, ó, galera. Aí aqui é 0. Quando for para baixo de 0, quando o meu X for menor que 2, o meu Y, a função, vai ser positiva. Tá? E, obviamente, que quando o meu X for igual a 2, o meu Y vai ser igual a 0. Que é bem aqui em cima, tá, galera? Bem aqui. Tá? Então, é o seguinte. Eu não estou conseguindo achar um exemplo prático para vocês, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Sei lá, se eu estou falando, vamos falar de balas, né? Quando eu tenho 2 balas na mão, eu não tenho nada de dinheiro, vamos por assim, ó, tá? Quando eu não tenho 2 balas na mão, olha aqui, ó, quando eu tenho 2 balas na mão, quando o meu X é igual a 2, eu não tenho dinheiro nenhum, tá? O meu Y vai ser 0 também. Agora, como bala faz mal para os dentes, e a mamãe já falou isso, quando eu tenho acima de 2 balas, quando eu tenho 3, 4, 5 balas, o meu dinheiro é negativo, ó. Ó o sinal de menor aqui, ó. Ele é menor que 0, ele é negativo. Agora, como a minha mamãe quer que eu cuide bem dos meus dentes, quando eu tenho 1 bala ou meia bala, os meus dentes estão felizes, eles estão positivos. Conseguiram entender, galera? Dúvidas? Não. Pessoal, o professor Rodrigo está aguardando vocês na sala 15 minutos. Beleza, galera? Então acabou a aula. Pessoal,
De qualquer forma, a aula tá gravada, tá? Vou postar lá no Escolhas para vocês e vou postar uns exercícios para a gente praticar, tá? Quem continuar com dúvida, me chame no chat no particular que eu ajudo, beleza? Povão, então beijo para vocês. Tchau. E Tchau. boa aula lá com o professor Rodrigo. Tudo de bom para vocês lá. Tchau, galera. Eduarda, minha querida, aula de história.